para você. Glória a Deus. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aos amigos e irmãos que estão nos escutando pelas redes sociais. Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Quero agradecer a Deus, agradecer pela vida também do nosso pastor José Carlos de Lima, a irmã Carmen Lúcia, sua esposa, e toda a diretoria do Círculo de Oração, na pessoa da irmã Nalva, que aqui está, pessoa da irmã Neuma, irmã Safira, e tantas outras irmãs, irmã Janaíra, as irmãs que cooperam com este trabalho. Irmã Dineide, irmã Delma, posso dizer que vocês todas são as minhas mães, com idades alguma de ser minha avó, não é, irmã? Não. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a Deus. Aproveitar a oportunidade, mandar a paz do Senhor para os irmãos que estão em Alhandra, da congregação de Nova Alhandra, e em Mauá, em São Paulo, que também creio que está nos ouvindo e assistindo a este belo trabalho em nome de Jesus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Um texto bíblico para a breve reflexão da palavra de Deus esta noite. Grato porque, assim como a irmã cantora, é a primeira oportunidade que eu tenho aqui no Templo Central. E imagine, irmãos, o nervosismo não é pequeno não. Mas glória a Jesus por isso. Deus, creio que Ele tem uma palavra para nós, para mim, esta tarde. Trinta e 7:7 do livro do profeta Ezequiel. Os irmãos que estão em casa também podem abrir as suas Bíblias esta tarde. Profeta Ezequiel 37:7. Os irmãos acharam? Digam amém. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Quantos podem dizer glória a Deus pela palavra, irmãos? O livro do profeta Ezequiel, um dos livros mais interessantes e chamativos à leitura da Bíblia Sagrada, em que o nome do profeta significa Deus fortalece, escrito por cerca de 20 anos, 590 a 570 antes de Cristo. Tema o juízo e a glória de Deus. Deus comissiona a Ezequiel para profetizar entre os exilados. Deus agora permite que o seu próprio povo, por não dar ouvidos à sua voz, desça em 3 levas para a Babilônia, 605, 597 e 586, a última leva. A primeira com nobres, a segunda 10.000 cativos, juntamente com o profeta Ezequiel, e a terceira, alguns restantes que ficaram dentro da desolada Jerusalém. O interessante é que Deus usou os seus profetas, e a irmã estava falando aqui sobre a volta de Jesus, e enquanto a gente fica com aquele tremor e temor, dizendo Jesus me ajude, tem gente como naqueles dias, que às vezes a palavra entra no ouvido, sai no outro e faz que nunca aconteceu nada. E era o que acontecia. Lembra que por quase 200 anos atrás Deus usou a Isaías. No capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: a situação está tão difícil que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem entendimento e o meu povo não me conhece. Tão crítica a situação que no mesmo capítulo, se não me falha a memória, no verso 8, 9, ele vai dizer que se os remanescentes fossem tirados, a situação ficaria quase igual à situação de Sodoma. E Deus instrui a Isaías para profetizar isto.
Profetizou Deus também na boca de Isaías a quem ele iria usar para tirar o povo do cativeiro, em Isaías 45, quando ele diz que eu ungia o meu servo Ciro, e que iria adiante dele quebrando as portas de bronze, e para profetizar também concernente após o cativeiro, porque ele disse no seu capítulo de número 14, verso 27, ele vai dizer: se a mão dele estendida está, quem é que vai fazê-la voltar atrás? E Deus, ele continua falando, usa a Jeremias, e ele fala com Jeremias, materializa profecias, como por exemplo, a profecia que quando ele desce na visão do oleiro, da casa do oleiro, ele disse: lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E ele desce à casa do oleiro, e o Senhor mostra a ele a obra feita no barro. E a pergunta para Jeremias é: porventura eu não posso fazer assim com minha casa, Israel? No 17 do livro de Jeremias ele vai dizer: o pecado de Judá está escrito na tábua do seu coração, com ponteiros de ferro, pontas de diamantes. E diz: maldito é o homem que confia no homem, porque será como uma tamanqueira solitária no deserto. Não perceberá quando virá o calor, e no ano da sequidão não vai prosperar. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Quantos aqui continuam confiando no Senhor, irmãos? Deus agora também usa, paralelo ao próprio profeta Ezequiel, a Jeremias, após ou no meio das descidas. Quem não se lembra do livro das Lamentações de Jeremias, quando ele diz um dos textos mais lindos da Bíblia, em uma das fases mais terríveis do povo, parece que até uma distorção, uma incógnita, porque um texto tão bonito é dito no momento mais triste. Ele coberto de cinza, vê os exilados descendo. No 3:22 ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Diga glória a Deus. Sabe por que nós chegamos aqui e estamos de pé aqui esta tarde, neste círculo de oração? Não é porque você é mais bonito que eu, nem eu mais bonito que você. É a misericórdia do Senhor que nos alcançou e nos permitiu chegar aqui, acordar vivo. Enquanto há muitos a estas horas no leito dos hospitais, outros nos corredores das UTIs, nos CTIs, entubados, outros entre a vida e a morte. Jesus te concedeu vida, sabe o que é isso? É porque a misericórdia é nova a cada manhã. Glória a Deus. Deus agora vai usar Ezequiel entre os exilados. E assim, escute que assim como Jeremias, ele teve visões de Deus. Quem não lembra, o que fez Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. No mesmo capítulo que veio Jeremias, ele disse: eu vejo uma panela com a tampa virada para o norte. Ele disse: é do norte e vai se suscitar a ira dos caldeus para com os filhos de Israel. Porque o nosso Deus é um Deus que ainda ele mostra, irmãos, visões ao seu povo. Mostrou a Paulo em Atos 18, a Pedro em Atos 16. Lembra do início do reinado do rei Josias? Ele disse que ele deu-se a buscar o Senhor nos dias de Zacarias, homem entendido nas visões de Deus. A gente prega muitas vezes isso, irmã Nalva, e muitas vezes tem gente que não acredita muito porque está vendo muita visagem. É visagem de Facebook, é visagem de YouTube, é visagem de gente que está vendo querubim com 10 asas, uma bandeja com molho de feijão verde e um molho de chave de apartamento na mão. Às vezes é muita visagem, ninguém crê, mas nessa tarde eu vim para lhe dizer que o meu Jesus, ele ainda tem visão de Deus para nós. E ele vai dar a Ezequiel entre os cativos, entre os exilados. Ele pega e diz: Ezequiel, no 30º ano, 4º dia, 5º mês, segundo alguns estudiosos, cerca de 30 anos, quando Deus lhe mostra, era a idade deste profeta.
um homem inteligente que se preparou cerca de 22 anos para um serviço sacerdotal, de uma linhagem sacerdotal, e Deus agora o coloca no meio dos exilados para ele ver algo que Deus queria lhe mostrar. E ele não podia mostrar em Jerusalém, podia, mas o mesmo Deus que revela em Jerusalém, ele revela também na região da Caldeia, porque o mesmo Deus que é Deus dos montes, é o Deus dos vales. Ele está aqui nesta tarde, e está também aonde você está nos escutando aí. Ele é o mesmo Deus. E o capítulo 1, quando tiver perto de terminar, os irmãos fazem assim, o capítulo 1, ele vai dar a pastor Marcos Anísio, meu pastor, a primeira visão. Ele diz que ele percebe que vem nessa visão um vento tempestuoso do norte. Do norte uma nuvem com fogo ao seu redor, a glória de Deus ao seu redor. E ele percebe que dentro da nuvem existia uma coisa, porque a Bíblia em várias versões fala coisa. Ele no primeiro momento não consegue identificar de coamba, mas ele observa mais perto, mais direitinho, e ele avista seres como 4 animais. Estes animais ele percebe que tinham 4 asas. Ele também percebe que os animais tinham 4 rostos: um rosto de águia, um rosto de boi, um rosto de homem e um rosto de leão, cada um dos animais. Debaixo das asas dos animais, mãos humanas, e de entre os dedos das mãos, relâmpagos e trovões. As asas dos animais eram 4, porque 2 cobriam o seu corpo e 2 tocavam em cima. Ele percebe que os animais tinham pés como de uma bezerra. Os seus pés eram direitos, mas eram refinados numa fornalha como bronze polido. Ele percebe que o barulho das asas, ele era muito inteligente, por isso ele percebe detalhes das visões de Deus. O barulho das asas era como o estrondo de um tropel de um exército, como a voz do onipotente, fazia muito barulho, a voz do Todo-Poderoso, como voz de muitas águas. Ele disse que abaixo desses seres existiam rodas muito grandes, tão altas, que o profeta vai dizer: as rodas me metiam medo. Eu fiquei tenebroso, assustado, de tamanhas rodas que eram. E eles diziam que cada um tinha uma roda abaixo de si, de sorte que elas circulavam aos 4 lados dos seres. Também percebeu que tinha cambas, como se fosse uma roda dentro de outra roda, cheia de olhos. E para onde o Espírito, que era o mesmo dos seres, iam, o que estava na roda iam também. Eles iam e voltavam para o seu mesmo eixo, de repente como se fosse um relâmpago. Em cima do trono, Jesus está presente aqui nesta tarde. Em cima deles havia uma plataforma de vidro e alguém no trono. E quando a voz bradava do trono, os querubins baixavam as suas asas, as rodas paravam em obediência à voz de quem estava sentado no trono. Eita, Jesus grande. Agora interessante que quando a voz estava em silêncio, corria de um lado para outro num relâmpago, numa velocidade muito grande. Mas quando a voz falava, travava tudo, porque a voz, ela trava e destrava o que está travado. E eu comecei a parar e a pensar, eu disse: não é que o nosso país está travado, o mundo está travado. Ainda ninguém arrumou uma solução 100% definitiva. Irmão Marcos, e muitas vezes se coloca a culpa em um e coloca a culpa em outro, e partido A e partido B, e é tanta coisa. E deixa eu lhe dizer uma coisa, à luz dessa palavra esta tarde: quem travou o mundo foi Jesus. E se você tem o que reclamar, reclame para Ele, vá dizer para Ele, é Ele que está quebrando a humanidade no meio, para que o mundo reconheça que Ele é Senhor.
Eu não tenho muito esse costume, mas dá para olhar para quem está do lado aí com máscara e tudo. Diga: a voz que parte do trono, ela trava e ela destrava. Diga: a voz que parte do trono, ela trava e destrava. Às vezes você vê a coisa muito travada, não é verdade? Não vai sair, mas a última voz é a voz que brada do trono. Quando a voz brada, a dos advogados se cala, a do juiz se cala, a da previdência social que cala. A última palavra é da voz que parte do trono de Deus. Eita, Jesus da glória. Esta voz está presente aqui nesta tarde. Eu não sei o que é que está travado, mas a voz destrava aquilo que está travado. Tem pessoas que nessa tarde estão nos escutando através das redes sociais e estão travados espiritualmente, estão parados. Essa pandemia atrofiou muita gente. Está travado nas mãos, na boca. Chegou antes da pandemia, profetizava, cantava, marchava, mas agora está travado, mas na autoridade que há no nome de Jesus e dessa palavra que é parte do trono aqui, seja destravado esta tarde, através, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Profeta, quando viu aquilo tudo ali, ele disse: meu Deus, que negócio é esse? Um aspecto de turquesa, como um arco no dia de chuva. Ele disse: era a visão daquele que eu via no trono. Tem muita gente que pensa que ele não está lá, parece que a coisa está fora de controle, e o Jesus da gente está assentado no trono, no controle de todas as coisas. Faz o que quer com a terra, e quando ele quer, a terra para lhe escutar. Porque tem gente que pensa que o Jesus da gente é pequenininho. Já estão começando a saber o que é que ele pode fazer. Mas irmão, e é desse tamanho, isso é só o início, é muito mais. Quando a foice de Apocalipse 14:14 passar sobre a terra, você vai conhecer o que dantes era cordeiro e hoje é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Dá para levantar a mão e adorar a Jesus aí esta tarde? Adore a Jesus por um momento. Ele tem autoridade, o domínio está na mão dele. Eita Jesus. É porque tinha muita gente querendo ser muita coisa e a gente não é nada. Quem é muita coisa é ele que está no trono, assentado e estar aqui presente. Eu comecei a observar esses dias, quem é o homem. As irmãs conhecem aqui a Rebeca. A gente pega um bebezinho de 2 anos de idade, 1 ano, olha assim, não tem prega nenhuma, não tem curva, não é só aquelas dobrinhas, tudo no lugarzinho direitinho, mas vai crescendo, daqui a pouco chega a fase da mocidade, para arrumar um cabelo, é 2 horas de relógio, não é verdade? Para colocar uma roupa, começa de manhã, termina de noite, e fica olhando, e um olha para o outro. Tem gente que às vezes se exibe tanto, não é verdade? Mas chega a fase adulta, e o que antes pulava e marchava, agora chegou a melhor idade, anda muitas vezes de cacetinho, é artrite, é artrose, é bico de papagaio, é hipertensão, é diabetes, dor na coluna, é dor de cabeça, reumatismo, aparece tanta coisa, oh glória, e daqui a pouco enverga e cai. Agora esse aqui não, a palavra diz que ele é o mesmo, é ontem, é hoje e será eternamente. É a voz que comanda. Ederaui edergiencho rebasia, edorgiencho lergia sai erebia manto que face edergia. Oh glória. Quando essa voz fala, Davi disse que separa as muitas ilhas, reparte as labaredas de fogo.
Adiante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. Esta é a voz que brada no deserto e o deserto estremece. Fala ao coração do homem que tem coração de pedra, bate um martelo nele, dá um coração a ele de carne. Essa é a voz que eu creio nessa tarde. Ele, quando vê tudo aquilo ali, ele cai no chão. Ele disse: o negócio foi tão forte. Ele fez quase como Isaías. Lembra de Isaías? Era ai de ti, ai de ti, ai de ti. E quando viu Jesus, disse: ai agora de mim. Caiu sobre o seu rosto no chão. E ele disse que no capítulo 2, verso 1 deste livro, uma voz bradou e disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E ele disse: em mim não havia força. Aí o Espírito fez o quê? Me levantou. Eita Jesus. Quando o Espírito levanta, às vezes tem gente que entroncha o beiço. Não é verdade? Mas é tão de idade, eu não sei porquê, meu Deus, parece que só tem ele, parece que só tem ela. Não, é o Espírito que levanta. Quando o Espírito levanta, não adianta dizer nada contra, não adianta fazer figa, não adianta entronchar o beiço, não adianta entronchar o nariz. Se é o Espírito que levanta, acabou. Se ele vai adiante de você, e a obra será feita, porque é o Espírito que levanta. O Espírito me levantou. E ele entra numa segunda visão, porque ele vai dizer agora: eu vi outra, porque a voz disse: coma o rolo. E eu disse: cadê? E a mão se estendeu para mim. Ele disse: eu vi uma mão que se estendia e tinha um rolo na mão. Na minha boca era doce. Oh irmãos, como é bom a palavra de Deus. Irmã Neuma disse: dá vontade de ficar o dia todo. E o irmão, a gente começa a meditar. Se brincar, se a gente rodasse esse ciclo de oração para um culto à noite e uma vigília, tinha a Bíblia. Porque aqui, se Deus não me usasse, Deus entregou a cada um de nós um rolo, colocou na sua boca. E nessa tarde Ele vai tirar a timidez de crente. Em meio ao caos, à pandemia, Ele vai lhe levantar como autoridade. Eu mastiguei, disse: da minha boca era doce como mel. 3:17, ele disse: eu lhe constituí agora como atalaia de Israel. E Deus leva o profeta a fazer cada coisa. Quem é de oração sabe o que eu estou dizendo. Tem hora que a gente diz: Jesus, é para fazer isso aqui. Meu Deus, era assim. Eu disse: não, faça desse jeito aqui. Que o Senhor disse: agora pegue, no capítulo de número 4, pegue um tijolo. Um tijolo. E grave nele a cidade de Jerusalém, como se fosse quase que uma obra de arquiteto. 4:3 do mesmo capítulo. Pega agora uma assadeira de ferro e coloque no meio, reparta entre ti e a cidade. Coloque tranqueiras contra ela. E Jesus trabalha, irmão, com tijolo, e a assadeira trabalha. Jesus trabalha com tijolo, com assadeira. João Batista diz que ele tem um machado que está posto à raiz das árvores. Ele tem na mão uma pá que limpa a eira. Ele tem um martelo que esmiuça a penha. Jeremias falou. Então só aí lá vai machado, martelo, assadeira. Já vai pá, já vai tijolo. Ele tem, oh glória. Lembra de Jeremias? Ele disse: eu vejo uma panela que vem do norte. Uma vez lá em Recife tinha uma irmã que ela perdeu a parte da frente, colocou uma prótese e ficou folgada. E Deus queria usar ela, e ela saía do lugar, porque saía o ar no meio da prótese que estava gasta. Ela já era de idade. Aí o irmão bateu em mim sorrindo para debochar e disse: eita, lá vem um trenzinho, né, mano? Eu disse: é não, é a panela de pressão de Jeová. Não toque não, que Jesus usa. Levante a sua mão nesta tarde aqui. Olha. Eita, eu estou sentindo o coração da quase saindo pela boca. Oh, glória. Jesus trabalha. Capítulo 5. Caixa de ferramenta de Jesus. Pega uma faca afiada.
Uma navalha de barbeiro raspe a cabeça e a barba. Reparta o cabelo numa balança. E Jeová tem? Tem, irmão. Não é a filizola da gente, não. A balança dele pesa montes e outeiros. E a Bíblia diz em balança de precisão. Pega o cabelo, reparta em 3 partes. A primeira, fira. A segunda, queime. Foi o que fizeram com os ossos de Saul e seus filhos. E a terceira, espalhe elas ao vento. No vale, a Bíblia não informa nenhum osso quebrado. Pelejaram para fazer isso com o de Jesus e não puseram. Você não vai ver um queimado, mas você vai ver os ossos espalhados e secos. Bíblia aberta, Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim, 37 primeiro. Veio sobre mim a mão do. Veio sobre mim a mão do. Olhe para cá, por gentileza. Isso é uma coisa gloriosa quando sobre as nossas vidas está a mão de Deus. Eu me lembro que com muita dificuldade morava no morro em Recife. E a gente passou um período que meu pai não podia trabalhar, a gente pequeno. Tomou banho de rio, assistiu a Zama comeu o baço dele, ele cirurgiado em casa, não podia sair para canto nenhum. E a prova apertou, e uma vez Deus mostrou em visão a irmã lavando o prato, ela lavando os pratos, e na frente dela na pia uma cortina se abriu, e ela via a nossa casa com a gente 5 dentro, eu, minha mãe e meus 2 irmãos e o meu pai. E ela disse que naquele deserto onde a casa estava, a poeira batia na casa, a areia que chega, subia. Mas de lado nasceu, olha irmão, só quem faz nascer um pé de coco na areia no deserto é Jesus. Nascia um pé de coco e fez uma sombra em cima da casa com as palhas. Aí essa voz que eu comecei a pregar aqui hoje, ela disse para ela, vá lá, diga para eles que apesar de tudo, da falta de alimento, da enfermidade, a minha mão está estendida sobre a casa deles. O inimigo não toca na vida do crente, na casa do crente, em que a mão de Deus está estendida sobre ele, sobre ela. Às vezes vem até o maligno para querer aprontar, e apronta às vezes de um lado, do outro, mas não acerta com a sua casa. É porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, se não é a mão de Deus e a permissão de Deus. Praga nenhuma chega à tua tenda. Você pode levantar a mão e dar glória para Jesus aí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. É um texto tão bonito que aqui não está dizendo que é o profeta que quis ir em espírito. Ele disse, foi o Senhor que me levou. Porque se é a gente escolhe o lugar que a gente quer ir. Às vezes eu estou indo para um ciclo de oração de manhã, as irmãs sabem, eu não vou dizer da minha batalha aqui. E às vezes eu digo, eu vou para tal lugar. E quando chego dentro do carro, o Senhor diz, para tal canto. Eu digo, mas Jesus, ele diz, vá para lá. Eu não sou doido de desobedecer. Aí o carro muda pneu, rota, muda tudo, pronto. Porque quando a gente escolhe ir, pode até dar errado. Agora quando Deus manda a gente, vá que dá certinho. Ele disse, foi o Senhor que me levou. E quando Ele mandar você ir, vá, não recuse nem vá para outro lugar. Vá para onde Deus lhe mandou ir. Eu sei que não era uma palavra, quem sabe que você não está esperando agora, parece que mudou assim, mas é a palavra de Deus, não é para quem está passando do outro lado de Jaguaribe, não é para a gente que está aqui esta tarde e tem crente entendendo o que Jesus está dizendo aqui. Que às vezes a gente quer se comandar e quem comanda a gente é Deus. Você lembra de Ananias? O Senhor disse, levante-se e vá à rua direita, a casa de Judas, fazer uma visita lá. Ele disse, sim, Senhor, mande que eu lhe obedeça. Ele disse, é para orar para o Saulo de Tarso. Ele disse, Senhor, logo esse. Para mim era para ir na casa de um irmão assim abençoado. É Saulo. Ele disse, é Saulo. Você vai orar por ele, eu vou tirar as escamas dos olhos dele e ainda vou encher ele do Espírito Santo. Coisa boa de Jesus. Jonas queria correr, o Senhor disse, vá para Nínive. Ele disse, eu mesmo não, eu vou para Tarsis.
Aí o Senhor disse, você vai para onde? Para Tarsis. Ele disse, está certo, vá. Não adianta não, irmão. Desceu Jonas para Jope. Desceu Jonas para o navio. Achou pouco. Desceu Jonas para o porão do navio. Aí Jeová disse, já que você está descendo, eu vou aproveitar essas descidas. Você vai descer mais um pouquinho. Você não quer fugir? O homem pastor Marcos desceu tanto que ele disse, do inferno eu gritei e ele me ouviu. Mas a baleia, o grande peixe, ligou a seta, irmã Nalva, e foi para onde Jesus mandou. Não tem ninguém que escape. Se ele mandou, você vá, porque ele vai na sua frente e a obra vai ser feita. Pai amado, Jesus, eu não sei orar. Uma vez Deus usou uma irmã para entregar o recado à minha mãe. Ela vinha comigo hoje, teve que ir para Recife. E a irmã disse, eu não, ela é esposa de presbítero. Jesus disse, mas vai, entregue. Eu não, entregue. Aí não vai não, já disse, você vai. Tá minha mãe para fazer um exame numa clínica hospitalar. Dessas lá de Recife, que é uma clínica hospital muito grande. E foi eu, ela e na atualidade, minha noiva, que hoje é minha esposa. E a gente esperando chamar a fichinha para ela entrar e fazer o exame, a gente três sentados. Daqui a pouco passou, também sem a gente saber, a dita irmã da profecia, numa maca. O corpo estava queimando e ela suando frio. O coração batendo de ponto de se acabar, ela se tremia. E a outra irmã que trabalhava na igreja com ela, empurrando a maca, levando ela lá para dentro. A irmã disse, é uma irmã. Fica aí olhando a senhazinha que eu vou lá orar por ela. A irmã entrou dentro do hospital. Quando chegou na sala dela lá, disse, Pai do Senhor, irmã. É uma irmã? Ela disse, irmã, está aqui. A irmã disse, irmã, Pai do Senhor, eu posso orar pela senhora? Aí a irmã olhou para a mãe e disse, eita, olha fulana, a irmã que Jesus mandou dar o recado a ela. Aí disse, irmã, é assim que Deus mandou dizer, assim, 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 assim. A irmã chorou, as duas se abraçou, orou, pronto, a mãe voltou para o lugar. Não deu 2 minutos. Daqui a pouco passou a dita irmã doente da carreira. Pai do Senhor, irmã. Mãe disse, tu já está boa, mulher. Ela disse, eu estou. Jesus me trouxe para entregar o recado para você. Agora eu vou para casa. É melhor ir de navio. Nerancho edergiafá. Senhor me levou em espírito. Elanto derguente o revai. Tauaçai semi erebe a fácia. Adorguente o revai a sera dorgiafá. É para você que está nos escutando essa tarde. Você está em cima de uma cama e você sabe, Jesus quer lhe destravar. Agora entregue o recado que Ele mandou você entregar. Não vá pagar o resto do preço, não. Meu Deus da glória. Haverá novidade de saúde de Deus para quem entrega e faz a vontade de Jesus. E o Senhor me levou em espírito. É bom quando a gente vai no espírito. As irmãs do ciclo de oração sabem o que eu estou dizendo. As irmãs vão no ciclo de oração para dirigir um trabalho em espírito. Aí às vezes chega até aquela presença toda. Aí as irmãs fazem, Jeová, chama. Jeová diz, não, está só a capa, é no espírito. Aí às vezes tem gente que sabe, eu nem preguei, eu nem falei. Não, é porque o trabalho não é dirigido como a gente quer. É dirigido pelo Espírito de Deus. Feche os seus olhos por um momento esta tarde. Feche os seus olhos. O Senhor vai lhe guiar numa dimensão tão grande nestes dias. Há ferramentas de Deus que estão sendo entregues nesse círculo de oração aqui. Ele lhe colocou em um lugar e você muitas vezes se perguntou, Jesus, e agora? Parece que você está boiando assim. Jesus disse, eu estou falando com você cara a cara nesta tarde. Eu vou lhe guiar em espírito.
momento você vai proceder com uma prudência tão grande. Alguém vai dizer, mas ela é nova, ele é novo, como é que pode? É o Espírito que vai lhe guiar, vai dizer, faça assim, e o remanto ederguiente o revácia. E o decoma tu quer, vai a seremitriofá. Jesus vai dizer, chame aqui, vai dar certo. Vá para cá, entre aqui, faça assim. A glória dele vai aparecer. Você vai ver visões de Deus. Haverá revelação de Deus dos trabalhos. Jesus vai usar você com tanta autoridade como há anos atrás. Jesus vai dizer, eu vou rejuvenescer as suas forças. E nessa tarde receba a força de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus contra a fortaleza. Agora levante a sua mão e dê o melhor glória para Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Eita, Jesus da glória. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de... A mão pegou e, mas Jeová, aqui tem um negócio para mostrar a você. Um vale cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Jeová disse, eu lhe coloquei no meio deste vale. Não é para você ficar parado. Não é para você ficar prostrado. É para você dar uma volta e caminhar ao redor do vale. Tem casas que nesses dias, às vezes tem uma pessoa só de profeta. Às vezes diz que é tudo crente, mas só tem um profeta, o resto está tudo já no osso. Jesus disse, não pare. Não pare. Se você para, vira o osso também. E no vale, ou a gente é o osso, ou a gente é o profeta. Se você parar, vai virar o osso também. Mas Jesus disse, caminhe. Mas as minhas pernas tem hora que não aguenta. Jesus vai te dar força. Jesus está curando circulação nesta tarde. Vai lhe dar força para você caminhar, caminhe. Mas alguém parou. O negócio de Deus é com você, caminhe. Eram muitos ossos sobre a face do vale. E me disse, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta, Jesus faz cada pergunta às vezes, irmão. Que a gente tem que ter sabedoria para saber responder ou não ficar calado. Que é cada pergunta. Já uma vez que dá uma de inteligente, diz, queria que entrasse um juiz entre mim e ti. E começou a interrogar o Senhor. O Senhor disse, começa a me responder. Aonde estavas tu quando eu fundei a terra? Quando eu fiz o Órion, 7 estrelas, quando eu coloquei correntes no mar e fiz o grande monstro marinho, você estava onde, meu filho? Me diga. Você não tem muito conhecimento. Me diga aí, responda. Aí Jó disse, eita, bem sei eu que tudo podes. Os irmãos que estudam bem a Bíblia sabem que se Ezequiel não era o profeta mais inteligente, era um dos mais inteligentes pelo seu preparo. Mas a pergunta que Deus faz, que a gente chega murcha. Eita, Jeová. Que é muitas vezes para a gente olhar e dizer, Jesus, a gente não sabe de nada. Uma vez me chamaram para pregar num congresso de irmã em São Paulo. Aí eu no avião de Jesus, a 4ª vez, olha que bênção, congresso das irmãs.
E eu quis assim, eu digo, Jesus, que bênção, né? Aí daqui a pouco no meu coração, na minha mente, da hora começou a passar um filme. E Jesus falando, tá vendo? Mas você tinha uns pés e um troncho, morava no morro, só tinha a cabeça. Eu lhe dei saúde e você não é nada. Você está numa altura dessa, eu posso lhe derrubar daqui. Eu digo, Jesus, eu não sou nada, não, me leve em paz, me traga em paz. A gente não é nada. Há perguntas que Deus faz para a gente, que é para a gente reconhecer que a gente não sabe de todas as coisas. Ezequiel, pela sua inteligência, você que leu muito, fez muito curso, se preparou, me responda: poderão reviver estes ossos? Ele disse: Jeová, que negócio é esse? Oxi. As irmãs vão entender o que eu vou dizer aqui. Tem lugar que Deus coloca a gente, que é para a gente saber que a gente não sabe de nada. Ezequiel, me diga, poderão? Aí ele, que não é besta, diz assim: Senhor, pelo que eu vi aqui, ó, tu sabes. Não vou dizer nada não, que eu sei que a última palavra é do Senhor, então tu sabes. Diga glória a Deus. Então me disse o 4: profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 7, vou encerrar aqui, vou pular aqui para a gente encerrar. Então profetizei como se me deu ordem. Interessante aqui que ele não está dizendo, então eu profetizei da maneira que eu quis. Eu profetizei como ele me deu ordem. Que da maneira que a gente quer, tem um bocado por aí. Mas como ele nos dá ordem, é diferente. Tem muita gente morrendo porque está escutando coisa que às vezes não é Deus que manda Deus falar. Quando você tem alguma dúvida de alguma coisa, você tem a maior profecia na sua mão. Abra a Bíblia. É Deus falando com o povo. Abra a Bíblia. E esse aqui eu vou dizer, eu profetizei, mas foi como ele me deu ordem. Diga glória a Deus. Você já imaginou? Acaba no meio dos ossos, tudo lá e começando a pregar. Você imagina se Deus colocasse a irmã de Neide, como ela começa a pregar, eu já percebi, ela fica da cor do extintor daquele. Imagina ela no cemitério do Cristo lá sozinha, você disse, vá lá e comece, osso! Aí Jesus pega o profeta e faz cada coisa. Osso! O crânio aí, ó, escuta a voz de Deus, a cabeça. Aí um podia passar e disse, ixi, a irmã de Ney, não sei se foi a mudança de horário de onde ela veio, que ela está ficando meio. E o osso escuta, irmão. A mim não, mas a voz de Deus o osso escuta. Eu fui para um trabalho quando terminou, desses irmãos que às vezes estudam muito, nada contra de estudar muito a Bíblia, que é muito bom, né? Estudou muito, mas parece que estudou tanto que parece, irmão, já está vendo eu pregando sobre Jonas, né? Jesus falou ao peixe, irmão, isso aí é só para quem acredita nessas coisas mesmo. Essa linguagem é metaforicamente, estupidamente, não sei o que, disse um bocado de mente. Eu digo, não sei, meu filho, se é tu que mente. E está vendo que Jesus deve falar o peixe? E Jesus, eu digo, irmão, eu creio, Jesus falou com a figueira, ela não encontrou fruto, ele não encontrou, e amaldiçoou. Depois que saíram da cidade, a bichinha estava murcha, porque se eu falando é uma coisa, mas quando é Jesus é outra coisa. Ossos secos. Agora você imagina a quantidade de osso ali. Um corpo humano, está vendo eu assim? 206 ossos, dos mais pequenininhos aos mais grandes, espalhado ali, quem sabe, osso de costela, crânio, mandíbula para um lado, fêmur para o outro. Os pequenininhos não é dos dedos dos pés, a bacia, tudo espalhado. Mas ele disse, eu profetizei como me deu ordem. Eu quero encerrar aqui, com a permissão, irmã Nalva, irmã
Eu posso pedir para os irmãos ficar de pé, em nome de Jesus, por um momento. Se coloque de pé com a permissão da nossa irmã. Como ele me deu ordem. Ponto e vírgula. E houve um ruído. Você sabe o que é um ruído? É um sonzinho cabuloso, bem baixinho, é um ruído. Alguém aqui já trocou de faixa de uma rádio para outra? Não troque da CPAD para outra não, fique na CPAD daqui. Um ruído. Aquele gabiruzinho que às vezes a gente, quando era pobrezinho, né? Hoje em dia quase não tem, mas a gente embaixo da cama pega. Um ruído. Os ossinhos pequenos, eu sentado, digo, mas não é que é interessante? E tem osso pequenininho? Tem. Agora interessante que é principalmente os da audição, martelo, bigorna e estribo, 0,25 milímetros o ossinho, pequenininho, na audição. E os ossinhos pequenos começou o ruído. Permissão. Você sabe que aqui, para movimentar este vale aqui, não precisou de um anjo. Porque tem gente que às vezes para pregar, para ver o povo não é glorificar. Aí diz, irmão, eu estou acabando de ver o arcanjo desce com a bandeja, 2 modos de feijão verde, uma galinha gorda e uma coca de 2 litros. Eita, hoje aqui não teve um anjo, aqui não teve arcanjo, aqui não teve varão de branco com espada, aqui foi somente a palavra, foi profetizada. E eita, a coisa começou a ter vida. E ele disse, daqui a pouco, enquanto eu profetizava, os grandes começaram a se movimentar também. O crânio, o fêmur. Aí por isso que ele disse, houve um rebuliço. Porque o que estava espalhado começou a procurar cada osso a seu osso. Parece que eu vejo um fêmur batendo no outro, disse, não, tu é da outra perna, puf, pega para um lado, não, pega para cá, não, daqui não, pega para cá, tu crânio, não, tu é dali, daquela costela, vai para ali, e o negócio do vale, e Jesus disse, profetize, e ele, osso, 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 coluna, fique de pé, cabeça, vá para o seu lugar, meu Deus da glória, e a coisa se movimentando. É bom que está sendo gravado hoje. Se é as profecias que estão vendo por aí dos Facebook, a grande parte delas, quando o esqueleto ficasse de pé, pastor Marcos, um ia olhar e disse, me dê essa mão que essa é minha, me dê essa perna que essa perna é minha, e essa cabeça aí não é tua não, é minha. Mas com aqui não. Aqui Jesus mantém a estrutura toda de pé. E o vale começou a ter vida através da palavra profetizada. Você quer ver vida dentro da sua casa? Chega de madrugada, às vezes é 2, 3 que está lhe dando uma dor de cabeça que não quer lhe ouvir. Você chega de madrugada e estende as mãos e diz assim, diz o Senhor Jeová, que haja vida sobre esses ossos. Ossos secos, ouve a palavra de Jesus e você vai ver que comportamentos vão ser mudados. Você vai agradecer a mudança na sua casa. Haverá libertação dentro do teu lar, haverá salvação. A palavra vai movimentar o vale. Fecha os olhos, eu encerrei. 5, 7, 7. Feche os olhos. Ah, como esta palavra está saindo daqui, está entrando em muitos lares, Brasil afora. Está alcançando vidas nesse ciclo de oração. Ele está dizendo a você, se mova, profetize no meio deste vale. As portas da esperança vão se abrir para você.
Você vai se levantar do seu altar, vai erguer a sua voz profética e vai dizer: assim diz o Senhor. Está chegando o dia de tu pegar o caderno de hinos do conjunto do coral Filhas de Sião, e quando tu abrir e começar a cantar, tu vai cantar hinos espirituais dentro da tua casa. Alguém vai dizer: que cântico é esse diferente? Eu nunca vi um negócio desse. É a glória. E tu vai ver os ossos começarem a se movimentar. E no final de tudo isso você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero profetizar à luz dessa palavra essa tarde. Há muitos vales que estão recebendo vida. Vai se colocar de pé. Um grande exército em extremo. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Levante a sua mão, diga glória a Deus. No vale, quem é você? O osso ou o profeta? Diga: eu sou o profeta. Diga: eu sou o profeta. Deus vai lhe dar graça, sabedoria na palavra. O nome dele vai ser glorificado. E muito obrigado às irmãs pela oportunidade. Glória a Deus.